Imagine um rei jovem, colocado no trono não por conquista, nem pela vontade popular, mas pela decisão de um poder estrangeiro. Um homem que recebeu o nome de Zedequias, mas que nasceu como Matanias, filho do piedoso rei Josias. Seu reinado foi marcado por dilemas, pressões políticas e espirituais, e, sobretudo, por decisões que mudaram para sempre a história de Jerusalém. Estamos diante de uma narrativa que não é apenas um relato histórico, mas uma lição espiritual e profética, registrada nas Escrituras como uma advertência para todas as gerações. O cenário é o final do reino de Judá, no século VI a.C. Nabucodonosor, rei da Babilônia, já havia dominado Jerusalém 2 vezes, levado cativos melhores jovens, saqueado parte dos tesouros do templo. Entre esses cativos estava Daniel e seus amigos. Foi nesse contexto turbulento que Zedequias ascendeu ao trono, em meio a tensões políticas, espirituais e militares. Sua tarefa era impossível: agradar ao rei da Babilônia, manter a paz em Jerusalém, ao mesmo tempo ser aceito pelo povo que clamava por independência. Mas o reinado de Zedequias não foi marcado por sabedoria ou coragem, e sim por hesitação, alianças equivocadas e desobediência à voz de Deus transmitida pelos profetas. Jeremias, o profeta de sua geração, repetidamente lhe advertiu: submeta-se à Babilônia, porque esse é o juízo do Senhor sobre Judá. No entanto, Zedequias vacilou entre ouvir o conselho humano e a palavra divina, e acabou conduzindo seu povo à ruína. Este documentário vai revelar a trajetória desse último rei de Judá, dividida em capítulos que exploram desde sua ascensão até sua trágica queda. A vida de Zedequias é uma ponte entre o passado glorioso de Davi e Salomão e o doloroso exílio na Babilônia. Sua história mostra como a desobediência, a covardia e a falta de fé podem destruir não apenas uma vida, mas todo um povo. Nos próximos capítulos, você vai acompanhar a origem de Zedequias, o peso de seu reinado, a relação conflituosa com os profetas, sua revolta contra a Babilônia, o cerco devastador de Jerusalém, sua captura humilhante, finalmente, as lições espirituais que sua trajetória deixa para nós ainda hoje. Antes de entrarmos nessa jornada, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu comentário. Você já conhecia a história de Zedequias, o último rei de Judá? Compartilhe suas impressões e vamos juntos explorar um dos capítulos mais dramáticos da Bíblia. O início do reinado de Zedequias está profundamente ligado ao domínio estrangeiro da Babilônia sobre Judá. Seu nome de nascimento era Matanias, e ele era o filho mais novo do rei Josias, um dos últimos reis justos de Judá, conhecido por sua reforma espiritual e por restaurar a lei de Deus no templo. Entretanto, após a morte de Josias, a nação mergulhou em instabilidade política. Seus sucessores, Jeoacás, Jeoaquim e Joaquim, governaram sob a pressão dos grandes impérios da época, primeiro o Egito, depois a Babilônia. Quando Joaquim, sobrinho de Zedequias, foi levado cativo junto com a elite de Jerusalém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, precisava de alguém que governasse Judá como um vassalo submisso. Foi então que ele colocou Matanias no trono e, para marcar essa nova fase de dependência, mudou-lhe o nome para Zedequias, que significa o Senhor é Justiça, segundo o livro dos Reis capítulo 24, versículo 17. Zedequias tinha apenas 21 anos de idade quando foi coroado rei em Jerusalém, e seu reinado duraria 11 anos. Mas, desde o começo, ele não reinava de fato como um soberano. Seu trono era sustentado pela Babilônia, e sua posição estava sempre condicionada à fidelidade que demonstrasse ao rei Nabucodonosor. Essa dependência tornava sua autoridade frágil diante do povo de Judá, que sonhava em recuperar a independência perdida. Os anciãos, os príncipes e até mesmo parte dos sacerdotes pressionavam Zedequias a se rebelar contra a Babilônia, buscando alianças políticas com o Egito. Dessa forma, ele se encontrava em uma posição de constante conflito. Por um lado, a submissão exigida pelo poder estrangeiro, por outro, o clamor de sua nação por liberdade. Mas a situação de Zedequias não era apenas política, era também espiritual. Os profetas de sua época, especialmente Jeremias, transmitiam a mensagem de que a sujeição à Babilônia não era apenas uma estratégia de sobrevivência, mas parte do juízo de Deus contra Judá pelos seus pecados e idolatria. Segundo Jeremias capítulo 27, versículo 12, o profeta chegou a exortar Zedequias pessoalmente: tragam o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e sirvam a ele e ao seu povo,
e viverão. Essa palavra, no entanto, parecia impossível de aceitar para um rei que desejava agradar seu povo e manter sua dignidade nacional. Assim, desde o início de seu reinado, Zedequias já vivia entre dois mundos. A obediência a Deus que exigia humilhação diante dos babilônios e a tentação da política humana que prometia liberdade através da rebelião. Esse contraste define o tom de sua trajetória. Embora tivesse recebido o nome Senhor é Justiça, Zedequias não se firmou na justiça de Deus, mas preferiu a hesitação e a indecisão. Ele não demonstrava a firmeza de Davi, que confiava inteiramente no Senhor, nem a prudência de Salomão em seus primeiros anos. Pelo contrário, seus passos foram sempre marcados por medo, pressão e falta de clareza espiritual. Essa fragilidade inicial já prenunciava o trágico desfecho que viria ao final de seus 11 anos de reinado. O capítulo da ascensão de Zedequias mostra o quanto sua realeza foi construída sobre bases frágeis. Ele não herdou um reino estável, mas uma nação enfraquecida por guerras, dívidas e cativeiros anteriores. Seu trono não foi garantido pela confiança do povo, mas pela imposição de um conquistador estrangeiro. E, mais importante ainda, sua vida não foi conduzida pela fé no Senhor, mas pela oscilação entre conselhos humanos e medo das consequências. Tudo isso explica porque sua história não se tornou um exemplo de vitória, mas um lembrete das consequências da desobediência e da indecisão. O reinado de Zedequias não pode ser compreendido sem observar a intensa atuação profética de sua época. Jeremias, um dos maiores profetas de Israel, foi a voz de Deus durante toda a crise final de Judá. Ele não era um conselheiro político qualquer, mas um mensageiro que constantemente chamava o povo e seus líderes ao arrependimento, advertindo que a submissão à Babilônia fazia parte do plano divino. No entanto, em vez de ouvir e obedecer, Zedequias vivia dividido entre respeitar a palavra do profeta e ceder às pressões da corte, dos príncipes e do povo. Essa oscilação não apenas enfraqueceu sua liderança, mas acelerou o juízo de Deus sobre Jerusalém. Jeremias capítulo 37 relata que, em determinado momento, Zedequias enviou mensageiros ao profeta pedindo orações, quando os exércitos egípcios pareciam oferecer esperança contra os babilônios. O rei queria uma confirmação espiritual de sua estratégia política, mas Jeremias respondeu de forma direta: os egípcios voltariam para sua terra e a Babilônia retornaria para destruir Jerusalém. A palavra era dura, e Zedequias mais uma vez hesitou em aceitá-la. Ele não tinha coragem de enfrentar os príncipes que o cercavam. Ao mesmo tempo, não tinha fé suficiente para se apoiar totalmente em Deus. Essa relação conflituosa se intensificou quando os líderes de Judá, irritados com as mensagens de Jeremias, decidiram prendê-lo em um calabouço, acusando-o de desanimar o povo e os soldados. Jeremias capítulo 38 descreve a cena em que o profeta foi lançado em uma cisterna vazia, onde afundou na lama, correndo o risco de morrer ali. E quem poderia ter libertado Jeremias? O próprio rei Zedequias. Mas, mais uma vez, sua fraqueza ficou evidente. Em vez de defendê-lo publicamente, permitiu que sua vida fosse salva apenas pela intervenção de Ebed-Meleque, um oficial etíope da corte. Esse episódio revela a face mais preocupante de Zedequias. Ele sabia que Jeremias falava a verdade, mas não tinha coragem de agir conforme essa verdade. Em uma conversa particular, registrada em Jeremias capítulo 38, versículos 14 a 26, o rei chega a admitir seu medo. Ele confessa que teme ser entregue aos oficiais que já haviam se rebelado contra a Babilônia, caso decidisse obedecer à palavra de Deus. Jeremias então lhe garante que, se rendesse, teria sua vida preservada e Jerusalém não seria queimada. Mas Zedequias, mesmo diante de tão clara promessa, não conseguiu tomar a decisão correta. Essa relação tensa entre rei e profeta mostra o quanto o reinado de Zedequias estava marcado pela covardia. Ele consultava Jeremias em segredo, buscava respostas espirituais, mas não assumia publicamente a obediência a Deus. Sua postura era a de um homem que conhecia a verdade, mas preferia agradar aos homens, temendo perder sua posição ou sua vida. Esse comportamento não só lhe custou a honra, mas também abriu caminho para a ruína total de Judá. Assim, vemos que o peso do reinado de Zedequias não estava apenas em enfrentar a ameaça de um império poderoso, mas, sobretudo, em lidar com a exigência divina de submissão e arrependimento. Diante de Deus, o verdadeiro inimigo não era Nabucodonosor, mas a desobediência do coração humano. E Zedequias, infelizmente, falhou em compreender isso.
O rei que deveria ter conduzido seu povo em fé, acabou conduzindo a destruição por não ouvir a voz do Senhor. A história de Zedequias atinge um ponto crucial quando ele decide se rebelar contra Nabucodonosor, rei da Babilônia. Essa escolha não surgiu de um ato de coragem, mas de uma pressão crescente de sua corte e da ilusão de que alianças humanas poderiam salvar Judá. Conforme o relato do segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 20, foi por causa da ira do Senhor que Zedequias se revoltou contra a Babilônia, cumprindo o juízo divino anunciado pelos profetas. Ele acreditou que poderia contar com o apoio do Egito, mas essa confiança revelou-se em vão, porque os egípcios não tinham força suficiente para enfrentar o exército de Nabucodonosor. A rebelião de Zedequias não foi apenas um erro político, mas também um ato de desobediência espiritual. O profeta Ezequiel, que vivia exilado na Babilônia, descreveu essa traição de forma simbólica. Em Ezequiel capítulo 17, o Senhor compara o rei de Judá a uma videira que, depois de ser plantada pelo rei da Babilônia, se volta para buscar sustento no Egito. Esse gesto é apresentado como quebra de aliança, não apenas com Nabucodonosor, mas com o próprio Deus, que havia determinado a sujeição de Judá como disciplina. Portanto, a revolta de Zedequias foi, ao mesmo tempo, uma afronta política e espiritual. O resultado dessa decisão foi imediato e devastador. Nabucodonosor não tolerou a traição de seu vassalo. Ele mobilizou seu exército e cercou Jerusalém em uma campanha que se estendeu por quase 2 anos. O cerco começou no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, e só terminou no 11º ano, no 4º mês, como registrado em 2º livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 a 3. Durante esse período, a fome assolou a cidade. O pão tornou-se escasso, a miséria tomou conta das famílias, e até cenas de desespero inimagináveis aconteceram, cumprindo as advertências de Jeremias e as maldições da lei em Deuteronômio capítulo 28. Enquanto o povo sofria, Edequias permaneceu vacilante. Ele buscava secretamente o conselho de Jeremias, mas não tinha coragem de se render publicamente. Sua incapacidade de tomar uma decisão firme fez com que Jerusalém se afundasse ainda mais no caos. A muralha da cidade resistia, mas os corações já estavam quebrados pela fome, pela sede e pelo medo. O que deveria ser um reinado de liderança transformou-se em um governo de indecisão, que arrastou toda a nação para a ruína. As consequências da rebelião de Zedequias mostram como escolhas feitas sem fé em contradição à vontade de Deus podem resultar em destruição. Ele tinha diante de si 2 opções: obedecer à palavra profética, rendendo-se preservando a vida do povo, ou seguir a lógica política, confiando em alianças humanas. Escolheu a segunda, e essa decisão trouxe o colapso não apenas de sua coroa, mas de toda a cidade santa. Esse momento da história é um divisor de águas. A partir da rebelião de Zedequias, o destino de Jerusalém estava selado. O rei que deveria proteger seu povo se transformou no responsável direto pela queda da cidade, mostrando que a desobediência a Deus jamais passa impune. O cerco de Jerusalém, iniciado por Nabucodonosor, foi um dos episódios mais sombrios da história de Judá. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, o exército babilônico ergueu trincheiras em volta da cidade, cercando-a completamente. Durante quase 2 anos, Jerusalém resistiu, mas a cada dia as condições internas se tornavam mais insuportáveis. O relato de 2º livro dos Reis, capítulo 25, versículos 1 a 3, descreve a gravidade. A fome se tornou tão severa que não havia mais pão para o povo. O que antes era cidade escolhida por Deus, repleta de vida, música e oração, agora se transformará em um lugar de desespero, silêncio e morte. As consequências do cerco não foram apenas materiais, mas espirituais. Jeremias, em suas lamentações, descreve a dor das mães que viam seus filhos desfalecerem de fome nas ruas. Lamentações capítulo 4, versículo 4. A glória de Jerusalém foi humilhada diante das nações, exatamente como os profetas haviam anunciado. Tudo isso porque o rei e o povo insistiram em não ouvir a voz do Senhor. A cidade estava pagando o preço da idolatria acumulada por gerações, da injustiça social, da corrupção dos líderes e, por fim, da rebelião de Zedequias contra a Babilônia. Quando, finalmente, no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, no 9º dia, a fome chegou ao limite, a muralha da cidade foi aberta. Os soldados babilônicos invadiram Jerusalém e o pânico se espalhou.
A reação do rei foi tentar fugir. Durante a noite, ele e seus homens de guerra saíram pela porta entre as duas muralhas, perto do jardim do rei, e correram em direção à planície do Jordão. Mas a fuga não teve sucesso. O exército da Babilônia perseguiu Zedequias até a região de Jericó e ali o capturou, como narra Jeremias capítulo 39, versículos 4 a 5. O rei, que deveria ser o pastor do povo, abandonou a cidade no momento mais crítico, revelando sua fraqueza e desespero. Enquanto isso, os babilônios não apenas tomaram Jerusalém, mas também a destruíram. Eles queimaram a casa do Senhor, derrubaram as muralhas e incendiaram as casas do povo, como registrado em 2º livro dos Reis capítulo 25, versículos 8 a 10. Os objetos sagrados do templo foram saqueados e levados para a Babilônia. Os príncipes e soldados foram mortos, e a população que restou foi levada cativa, dando início definitivo ao exílio babilônico. A queda de Jerusalém marcou o fim do reino de Judá como nação independente. O lugar que fora morada da presença de Deus, o símbolo da aliança, estava agora em ruínas. O templo construído por Salomão, orgulho de todo o povo, reduziu-se a cinzas diante dos olhos daqueles que sobreviveram. O que parecia impossível, Jerusalém destruída, tornou-se realidade, mostrando que a palavra do Senhor, ainda que dura, sempre se cumpre. Esse capítulo trágico é mais do que um relato histórico. Ele mostra a consequência inevitável da desobediência. Durante anos, Deus havia enviado profetas para advertir o povo, mas todos foram rejeitados. E agora, diante do cerco da queda, ninguém podia dizer que não havia sido avisado. O cerco de Jerusalém é, portanto, um testemunho vivo de que a justiça de Deus não falha e que as escolhas humanas têm consequências reais e irreversíveis. Após o cerco devastador e a queda inevitável de Jerusalém, a figura de Zedequias se torna central em uma cena de humilhação e dor que ficaria marcada para sempre na história de Judá. O rei que havia sido colocado no trono por Nabucodonosor e que se rebelou contra ele, agora se encontrava diante do conquistador não como aliado, nem mesmo como inimigo honrado em combate, mas como prisioneiro derrotado e envergonhado. Sua fuga fracassada, registrada em Jeremias capítulo 39, versículos 4 a 5, culminou em sua captura nas planícies de Jericó, um lugar carregado de ironia. Ali, séculos antes, Israel havia experimentado a vitória gloriosa quando os muros de Jericó caíram diante do poder de Deus. Agora, o rei de Judá era derrotado naquele mesmo cenário, revelando como a desobediência havia revertido a história. Levado à presença de Nabucodonosor em Ribla, no território de Amate, Zedequias enfrentou o julgamento que selaria sua sorte. Ali, diante do rei babilônico, ocorreu um dos episódios mais cruéis e simbólicos das Escrituras. Os filhos de Zedequias foram executados diante de seus olhos, e em seguida, ele foi cegado, de modo que a última visão que teve foi a morte de sua descendência, segundo o livro dos Reis capítulo 25, versículos 6 e 7. Acorrentado, foi levado para a Babilônia, onde permaneceu preso até o dia de sua morte. Aquele que deveria guiar o povo de Deus se transformou em prisioneiro, vivendo os últimos anos de sua vida em completa escuridão física e espiritual. O destino de Zedequias é um retrato da justiça divina se cumprindo com precisão. Jeremias havia profetizado que ele seria levado à Babilônia, mas que não veria a cidade com os próprios olhos. Jeremias capítulo 32, versículo 5. Já o profeta Ezequiel, falando aos exilados, havia declarado que Zedequias seria levado à Babilônia, mas não haveria. Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Para muitos, essas palavras pareciam contraditórias, mas o cumprimento foi exato. Zedequias foi levado cativo para a Babilônia, mas, tendo sido cegado antes, nunca viu a terra onde viveria seus últimos dias. Esse detalhe mostra como a palavra de Deus é fiel em cada aspecto, mesmo quando parece misteriosa. A captura e o destino final de Zedequias também simbolizam o fim definitivo da monarquia davídica em sua forma terrena. Embora a promessa de Deus a Davi não tenha sido anulada, pois o Messias viria de sua linhagem, a queda de Jerusalém e a prisão do último rei de Judá encerraram uma era. O trono em Jerusalém foi derrubado, e o povo passou a viver sob domínio estrangeiro, aguardando o cumprimento das promessas messiânicas. A vida de Zedequias, que começou com a chance de ser instrumento de Deus em tempos difíceis, terminou em derrota e humilhação.
Sua trajetória mostra que não basta ocupar o trono, nem carregar um nome que significa o Senhor é justiça. Seu coração não está disposto a obedecer verdadeiramente ao Senhor. Ele preferiu as estratégias humanas, os conselhos políticos e o medo dos homens, em vez de confiar plenamente na palavra de Deus. O resultado foi a perda da família, do reino e da liberdade. Essa parte da história nos confronta com uma verdade dura. Quando resistimos ao chamado de Deus e escolhemos nossos próprios caminhos, o desfecho sempre será de ruína. Zedequias não foi apenas um rei derrotado, foi um exemplo do que acontece quando a liderança se divorcia da obediência espiritual. Seu destino final, em correntes, cego e humilhado, é um testemunho vivo de que não há vitória fora da vontade do Senhor. A trajetória de Zedequias não é apenas um registro histórico de um rei que fracassou diante de seus inimigos, mas um testemunho espiritual repleto de lições que permanecem atuais até hoje. Sua vida, marcada pela indecisão, pela falta de fé e pela desobediência à palavra de Deus, se torna um espelho no qual cada geração pode refletir sobre os perigos de não ouvir a voz do Senhor. Ao observar sua história, percebemos que os maiores inimigos de Zedequias não foram a fome, a Babilônia ou Nabucodonosor, mas sim sua própria incapacidade de confiar plenamente em Deus. A primeira grande lição é que não existe vitória fora da obediência ao Senhor. Os profetas Jeremias e Ezequiel haviam deixado claro que a submissão à Babilônia era parte do plano divino de disciplina sobre Judá. Se Zedequias tivesse aceitado essa palavra, Jerusalém não teria sido destruída. Sua família não teria sido exterminada e sua própria vida não teria terminado em correntes. Mas ele preferiu buscar alianças humanas e confiar em estratégias políticas. Isso nos lembra do que está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz a carne mortal seu braço e cujo coração se afasta do Senhor. A confiança em homens falha, mas a palavra de Deus nunca falha. Outra lição fundamental é que a indecisão é, em si mesma, uma escolha perigosa. Zedequias não era um rei que tomava decisões claras. Ele vivia oscilando entre a palavra de Deus e o conselho dos homens. Ele consultava Jeremias em segredo, mas não tinha coragem de obedecer em público. Essa duplicidade não apenas lhe tirou a autoridade diante do povo, mas também abriu caminho para o desastre. Jesus, séculos mais tarde, reafirmaria essa verdade em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. A indecisão de Zedequias mostra que quem tenta agradar a todos acaba não agradando a Deus e conduzindo sua própria vida à ruína. Também aprendemos que a desobediência traz consequências não apenas para o indivíduo, mas para todos ao seu redor. A escolha de Zedequias de se rebelar contra a Babilônia custou caro. Milhares morreram no cerco, famílias inteiras foram levadas ao cativeiro e o templo do Senhor foi destruído. Um líder que não busca a Deus coloca em risco todo o povo que depende de sua condução. Essa realidade é um alerta para cada um de nós, porque nossas decisões, mesmo pessoais, sempre afetam outros. Maridos, esposas, pais, mães, líderes espirituais ou profissionais, todos têm responsabilidade diante de Deus, e a desobediência pode ter efeitos que vão muito além de nossas próprias vidas. Por fim, a vida de Zedequias nos ensina que Deus sempre cumpre sua palavra, seja em promessa ou em juízo. As profecias sobre sua captura, cegueira e cativeiro pareceram contraditórias, mas se cumpriram com exatidão. Isso nos lembra que a palavra do Senhor é viva, eficaz e imutável. O mesmo Deus que cumpriu o juízo sobre Zedequias é o Deus que cumpre suas promessas de salvação, perdão e restauração em Cristo. Assim como Jerusalém foi destruída, mas depois restaurada, também em Cristo temos esperança de que, mesmo após falhas e quedas, a graça de Deus pode reconstruir o que foi perdido. Zedequias encerra a história dos reis de Judá, mas sua vida aponta para a necessidade de um rei perfeito, que não falharia, não vacilaria e não se corromperia. Esse rei é Jesus Cristo, o filho de Davi, que reina para sempre. Ele não conduz seu povo à derrota, mas à vitória eterna. Se Zedequias terminou seu dia cego e em correntes, Jesus veio para abrir os olhos dos cegos e libertar os cativos. Evangelho de Lucas capítulo 4, versículo 18. Portanto, a maior lição de Zedequias é esta: quando rejeitamos a palavra de Deus, caminhamos para a destruição, mas quando obedecemos, encontramos vida, esperança e salvação. Sua história é um chamado ao arrependimento e à fé. E hoje,
Assim como no passado, a escolha está diante de nós: confiar em nós mesmos ou confiar plenamente no Senhor. A história de Zedequias é mais do que um relato de um rei fracassado. É um retrato da consequência inevitável da desobediência.